Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez para falarmos sobre a doutrina da igreja, o querigma, o amor de Deus, sobre a nossa formação bíblica. E hoje a palavra está em Lucas 17, versículos de 11 a 19. A cura dos 10 leprosos. Caminhando para Jerusalém, atravessando a Samaria e Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram a seu encontro 10 leprosos, que pararam a certa distância. E levantando a voz disseram: Jesus, Senhor, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse-lhe: Ide, apresentá-los aos sacerdotes. Enquanto iam, ficaram curados. Um dentre eles, vendo-se curados, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu de bruços a seus pés, dando graças. Era samaritano. Jesus tomou a palavra e disse: Não foram curados 10? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este samaritano. E lhe disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. A palavra aqui, ela mostra sempre Jesus caminhando para Jerusalém. Jesus está sempre caminhando, Jesus não para. Por quê? A palavra quer dizer que realmente não pode parar. O Cristo não pode parar. E diz que nessa caminhada para Jerusalém tinha que passar pela Samaria, e Galiléia. E ao passar, encontrou-se com 10 leprosos. Interessante, 10 leprosos, não um leproso, mas 10 leprosos, que vivia à parte, excluído da sociedade. É interessante lembrar também aqui, para nós vermos, que existe todo um contexto por trás desse grupo de 10 leprosos, que na realidade era uma comunidade de leprosos que vivia excluído da sociedade. Lá em Levítico 13, nós podemos ver um detalhe muito interessante. Podemos ver que o leproso, apesar de ser leproso, já estava doente, já existia uma exclusão por aí. E, além de tudo, devido à lepra, era excluído da sociedade. Então, em Levítico 13, versículo 45, diz o seguinte: Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver sido declarado doente por afecção cutânea, andará esfarrapado e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro, enquanto a afecção permanecerá impuro. Enquanto durar a infecção, permanecerá impuro. Viverá à parte e terá sua morada fora do acampamento. Então, irmãos, existe aí todo um contexto. Nós percebemos que o leproso, ele era totalmente excluído da sociedade. E diz a palavra que quando Jesus entra na aldeia e que tinha que passar por aqueles 10 leprosos, eles gritam de longe: impuro, impuro, Jesus, não se aproxime, nós somos impuros. Nós vimos lá em Levítico que o leproso, ele tinha que andar todo como aqueles mendigos no meio de rua, cabelos compridos, despenteado, barba comprida, roupa esfarrapada. Então, criaram para o leproso, coitado, além de já ser ali um leproso impuro, um vestuário para ele todo desprezível. Então, de longe se percebia que era um leproso, um impuro, alguém excluído da sociedade. E interessante que eles formaram entre eles, para se ajudarem, comunidades de leprosos, para se ajudarem, porque a gente vê hoje na sociedade, existem muitas doenças, que muita coisa nós colocamos na cabeça e excluímos esses irmãos nossos, que muitas vezes é parentes nossos, e apesar de não ser parente, mas é ser humano, não merece toda essa discriminação. E interessante que eles têm essa cautela de dizer a Jesus: Jesus, não se aproxime, nós somos impuros, e gritam. Mas Jesus se aproxima deles,
né? Ele também pede a Jesus: Jesus, tem de piedade de nós. Como que ele disse: Jesus, aí mesmo tu podes fazer algo por nós. Mas diz a palavra, mostra que Jesus não impôs as mãos sobre ele, que Jesus não fez uma oração sobre eles, apenas disse: ide apresentar o sacerdote. E eles foram caminhando. Diz a palavra que no meio do caminho eles foram curados. Eles se perceberam entre eles, porque não tinha espelho naquele tempo, né? O próprio eu não poderia perceber que estava sendo curado. E eles começaram a olhar uns para os outros e viram que estavam curados. E diz que um deles voltou para agradecer a Jesus, para louvar a Jesus. E até queria caminhar com Jesus, mas Jesus não permitiu. Disse: vá apresentar o sacerdote, e para que o sacerdote dê a carta do testemunho, né? Assine embaixo a tua cura, e para que seja comprovada a cura. Ele volta atrás, ele cai de bruços a Jesus, ele agradece. De 9 voltou um. Muitas vezes acontece também em nossos grupos de oração, nas igrejas, em nossa evangelização, que as pessoas procuram muito Jesus para ser curadas. E quando são curadas, não voltam mais à igreja, não buscam mais o Senhor. Veja, de 10, apenas um voltou. Jesus critica isso. Não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Sim, foram 10. Porém, um apenas converteu-se. Um apenas mudou de vida, quis caminhar com Jesus, quis dar testemunho, quis seguir o caminho do Mestre. Os outros não, os outros foram embora. Que não seja assim com a gente, que não seja assim conosco. Busquemos o Senhor, não somente porque Ele tem a nos curar, mas busquemos o Senhor porque Ele pode nos dar muito mais, que é a salvação, que é a mudança de vida, que é a transformação, que é estarmos com Ele diariamente, que é ser discípulo dEle, que é ouvir o Mestre, que é estar com o Mestre. Como esse leproso voltou, queria estar com o Mestre. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa cada vez mais curar tuas necessidades, curar teus problemas, e que tu sejas um homem e uma mulher de Deus. Quando precisares de Jesus, grita: Jesus, tende piedade de nós. Jesus, tende misericórdia de nós. E tenha certeza que Jesus terá compaixão de você. Mas eu digo para você, meu irmão, não tenha vergonha, não tenha medo de clamar a Jesus como esses 10 leprosos. Jesus, tende piedade de nós, tende misericórdia de nós, e o Senhor terá. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te abençoar em todas as tuas obrigações, em todos os teus afazeres, aonde tu fores, que Deus seja o teu guia. Amém.